Olá, meus amigos, estamos de volta. Vamos falar agora sobre a guarda, que é uma das modalidades de colocação em família substituta. Perfeito? A guarda ela está regulada lá do 33 ao 35. Essa aula também é uma aula curta, porque ela vai tratar somente da guarda. Maravilha? Então, veja que a guarda, portanto, é uma modalidade de colocação em família substituta que vai, meus queridos, regularizar uma posse de fato que já existe dessa criança ou desse adolescente. Então, a pessoa, na verdade, ela já cuida dessa criança e desse adolescente e ela precisa de uma regularidade formal, seja, por exemplo, para colocar como dependente no imposto de renda, como dependente do plano de saúde, para poder gerir melhor os interesses dessa criança ou desse adolescente. Então, veja que nós temos uma situação de fato que já está acontecendo e ela é regulamentadora dessa situação de forma provisória, de modo que esse guardião, ele vai até poder exercer alguns dos poderes familiares, mas ele não vai poder exercer tudo. Então, exemplo, questões relacionadas à saúde, educação, obediência, forma de cuidado e criação dessa criança ou adolescente, isso tudo é gerenciado pelo guardião. Perfeito? Agora, por exemplo, esse guardião, ele não pode representar o interesse dessa criança. Em regra, não. Então, a não ser que seja algo muito excepcional. Então, por exemplo, eu sou o guardião de uma criança, e a gente tem uma vulnerabilidade econômica. Eu não tenho condição financeira de manter muito essa criança, mas eu sei que o pai ele tem. Então, nesse caso, excepcionalmente, eu posso, em juízo, representar o interesse dessa criança. Mas a regra é que esse tipo de representação ela não ocorra, justamente porque é uma forma de limitar a questão da guarda. Porque, veja, gente, se o guardião ele puder exercer todos os poderes inerentes ao pai do pai ou da mãe, ou seja, se ele puder desempenhar tudo do poder familiar, ele não vai querer sair da condição de guardião. Então, na verdade, o ECA, ele regulariza isso provisoriamente, para poder gerir os interesses da criança ou do adolescente, mas ele deixa ali um certo incômodo para o guardião, para ele dar um andamento nessa situação, para ele tentar ali provavelmente adotar essa criança ou adolescente, para poder criar um vínculo definitivo, ok? Veja aqui o 33, ele diz para nós o seguinte, que a pessoa guardiã, ela é obrigada a prestar assistência material, moral e educacional. Essa trinca cai sempre, material, moral e educacional. A criança ou ao adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, especialmente aos pais. Esse é um artigo que cai muito em prova, tá, pessoal? Então, muita atenção a ele. Parágrafo 1º. A guarda regulariza uma posse de fato, podendo ser deferida de forma liminar ou de forma incidental nos procedimentos de tutela e adoção, a não ser nos casos de adoção por estrangeiros. Lembra, a gente falou em uma das aulas que o estrangeiro só vai poder trabalhar, vivenciar a família substituta se for na modalidade da adoção apenas. Perfeito? O ECA não permite guarda de estrangeiro, ok? Agora, excepcionalmente, será deferida a guarda fora dos casos de tutela ou adoção para atender a situações peculiares ou suprir a falta dos pais do responsável, podendo ser deferido o direito de representação para a prática de atos determinados, que foi aquilo que eu falei no exemplo da ação de alimentos, em que o guardião não tinha grana para manter essa criança, e sendo que o pai biológico ele tinha plenas condições, ok? A guarda confere, como nós já falamos, à criança e ao adolescente a condição de dependente. De quem? Do guardião, inclusive para fins previdenciários, tá? Essa é uma discussão muito grande que tem fora do ECA com relação ao direito previdenciário, mas esse artigo ele é válido e ele é vigente. Então, para a sua prova do ECA, guarda
Cria dependência previdenciária? Cria. Dá direito à pensão por morte? Dá. Ok? Então, para fins do ECA, é permitido? Sim, de acordo com o ECA, tá? Não foi revogado esse dispositivo. E aí a gente tem lá, no parágrafo 4º, salvo expressa e fundamentada determinação em contrário do juiz ou quando a medida for aplicada em preparação para a adoção, o deferimento da guarda da criança ou do adolescente não impede o exercício do direito de visitas pelos pais, ou seja, os pais não serão os guardiões, mas eles poderão visitar essa criança ou adolescente, assim como o dever de prestar alimentos que serão objeto de regulamentação específica. Então, o que cai muito em prova? A seguinte coisa, olha, pai que não está na guarda do seu filho, ele deve prestar alimentos. Verdadeiro. O guardião, ele pode exigir que o pai ou a mãe prestem alimentos para a criança ou adolescente de quem eles cuidam, tá? Isso é perfeitamente cabível e isso cai bastante em prova. Tudo bem? Então, veja que os guardiões, eles têm um dever com relação a essa criança ou adolescente de prestação material, educacional e moral. Tudo bem? Então, veja que essas são as considerações principais com relação à guarda. Perfeito? No 34, a gente tem um instituto peculiar que é chamado de acolhimento familiar. Como que ele funciona? A gente vai ter um acolhimento também sob a forma de guarda de criança ou adolescente afastado do convívio familiar. Como assim, professora? Bem, na guarda que nós acabamos de estudar, a pessoa já cuida de fato dessa criança ou adolescente, perfeito? No acolhimento familiar, não. Você tem uma criança que está afastada do convívio familiar, provavelmente lá no lar da criança, ok? Então, ela vai ser incluída em um programa de acolhimento familiar, ou institucional, e aí lá nós teremos pessoas que excepcionalmente... Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac e inicialmente gostaria de pedir licença para você, gostaria de pedir desculpas de interromper a sua videoaula, mas essa videoaula é uma aula demonstrativa aqui da Lac Concursos. Nós aqui da Lac Concursos, nós temos uma escola que nós estamos no ar desde 2009, é isso mesmo, nós somos uma escola aí especializada em concurso público e principalmente em concurso da segurança pública aqui do estado de Mato Grosso. Não sei se vocês sabem, mas a Lac Concursos é daqui de Cuiabá. A Lac Concurso, consequentemente, é do Mato Grosso e nós temos uma tradição muito grande de aprovação. No último concurso da PJC, que o edital foi publicado no finalzinho de 2013 e a prova realizada em 2014, neste certame, neste concurso, nós tivemos mais de 500 alunos nomeados. É isso mesmo que estudaram aqui na Lac Concursos. E claro que nós estamos fazendo uma super campanha, nós queremos ter aí a maioria esmagadora dos alunos nossos aprovados. E nós temos aqui vários cursos para a galera, né? Nós temos aqui cursos focados aqui da PJC, por exemplo. Nós temos nosso curso online, apenas 10 parcelas de R$ 35,00, o melhor custo-benefício do mercado. Nós temos um curso presencial, que esse curso presencial, inclusive, ele tá transmitido ao vivo para o nosso aluno pay-per-view, apenas 10 mensalidade de R$ 99,00, com a melhor equipe de professores do estado. Temos professores, inclusive, de nível nacional. Temos um curso de provas discursivas, onde a gente vai corrigir 3 redações com feedback pessoal, né, individualizado por apenas 10 parcelas de R$ 15,00. Temos o aulão de véspera presencial, 10 de 10, R$ 100,00, e nosso super aulão de véspera, que vai ser o mesmo do presencial, por R$ 50,00, se divide em 10 vezes sem juros, né? 10 vezes sem juros. Então, essas são as campanhas, os nossos cursos que nós temos aqui para a PJC. Cara, aproveita. Este aqui é um grande concurso. Nós temos aí 580 pessoas que terão suas provas corrigidas para o cargo de escrivão e 580 pessoas inscritas que serão corrigidas a sua prova de investigador. Eu acredito que todo mundo que vencer o regulamento serão convocados. Inclusive, o próprio governador já sinalizou
sinalizou algo nesse sentido. Então, galera, aproveite a oportunidade, venha estudar conosco aqui na Lá Concursos, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Uma coisa eu te garanto, a dedicação do professor Lac, a dedicação da Lá Concurso você vai ter de forma integral. Então venha estudar conosco. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.